O que estava acontecendo na América na mesma época em que Jesus estava ensinando na Judéia? Época na qual Roma era um império dominante no Ocidente e China Han era o grande império do Oriente? A resposta é que nas florestas tropicais da América Central existia um império que ainda vivia na Idade da Pedra em termos de tecnologia, mas já tinha escrita, eram os primeiros humanos a usar a matemática com o conceito de zero e tinham os calendários mais precisos do mundo em cidades com templos com até 70 metros de altura. Mas, além deles, também havia uma impressionante civilização sul-americana que deixou misteriosas figuras que só podem ser compreendidas voando de avião sobre elas. Neste vídeo você vai conhecer uma parte da cultura mesoamericana e sul-americana, focada de forma geral e simplificada nas suas crenças. Entretanto, seria interessante você ter assistido antes deste vídeo 2 episódios da série sobre a Idade do Bronze aqui do canal, aqui nos links, sendo a primeira sobre a América do Norte e a América Central e a segunda sobre a América do Sul até 1000 a.C., onde mostramos a origem dos povos americanos e algumas de suas crenças básicas mais antigas. Neste vídeo, você verá os povos até o 1º século depois de Cristo. E como a maioria dos povos indígenas norte-americanos vivia em tribos das quais temos poucas informações, vamos focar nas civilizações mais expressivas. Bem-vindos ao canal Observatório 7, nossa jornada na série sobre o século de Cristo, buscando nos 7 assuntos deste canal um diálogo interdisciplinar entre a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia e arte com a teologia cristã. Se gostar, curta e inscreva-se acionando o sino de notificações para receber avisos dos próximos episódios. Abaixo do título, nossa bibliografia, e lembre-se que as imagens são meramente ilustrativas, a não ser quando referidas por legenda. Chamamos de Era Pré-Colombiana os períodos históricos da América antes de Colombo. As culturas norte-americanas entre 1000 a.C. e 1000 d.C. são chamadas de período da floresta. E a época quando Cristo vivia, milhares de quilômetros dali, é exatamente o meio deste período. No centro-oeste americano existia a cultura Adena, característica por montes funerários de 6 metros ou mais. O centro-leste americano tinha uma miríade de rotas comerciais entre tribos diferentes, numa cultura que chamamos hoje de Hopewell, que deixou muito artesanato, inclusive em cobre batido, mas, curiosamente, nunca dominaram a fundição de metais. No extremo norte, os caçadores e pescadores tinham chegado até a costa da Groenlândia. Enquanto isso, nômades caçavam búfalos nas campinas ao sul e nas regiões mais áridas do norte da América já estavam se formando os que chamamos de pueblos. Os Arawak do rio Orinoco estavam migrando do que hoje é a Venezuela e colonizando as ilhas do Caribe. Nos Andes, várias culturas estavam florescendo na região da atual Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Tribos nômades já se espalhavam descendo dos Andes em direção ao Pampa e Patagônia. E nas florestas brasileiras, as etnias nativas do entorno da floresta começavam a adentrar, explorando as profundezas da selva. Mas enquanto as centenas de tribos eram em geral nômades ou seminômades, foi especialmente na América Andina e América Central onde a agricultura contínua agregou população suficiente para desenvolver civilizações mais complexas. Na Mesoamérica não havia um império central como havia na mesma época em Roma ou na China.
Os maias eram uma etnia e cultura vivendo com cidades-estados independentes, por vezes aliadas, com várias outras etnias, entre elas que desfrutavam de línguas e religiões muito semelhantes. Um exemplo era os zapotecas, que se consideravam nascidos das rochas, árvores e dos jaguares. Teotihuacan, a maior cidade da América Central, ficava a 40 quilômetros da atual Cidade do México, local de culto específico da grande deusa. Ela chegou a 83 quilômetros quadrados e pode ter atingido 125 mil habitantes. Sua identidade étnica é um objeto de amplo debate. Alguns associam aos grupos Nahua, outros aos Otomi ou ainda aos Totonaque. E ainda alguns a consideram multiétnica, apresentando combinações de zapotecas, mixtecas e maias. Não sabemos o verdadeiro nome da cidade, pois Teotihuacan é o nome colocado séculos depois pelos astecas. A cidade produzia 25% da obsidiana da região, o vidro vulcânico que substituía os metais e era a maior matéria-prima de toda a América, usada para armas e ferramentas de corte de tipos diferentes. Entretanto, a hegemonia comercial da Mesoamérica era controlada pelas principais cidades maias que vendiam sua produção têxtil à base de algodão. Eles também controlavam as minas de sal e fizeram riqueza comercializando escravos. Torturavam escravos arrancando suas unhas. O comércio podia chegar a longa distância, como entre locais do atual México e Guatemala. Outros produtos apreciados incluíam o cacau, o urucum e a baunilha. As grandes cidades tinham mercados, o cacau também servia como moeda e os comerciantes levavam todas as mercadorias em canoas ou nos braços de seus carregadores. Era uma jornada perigosa onde os comerciantes iam armados e pintados de preto com a aparência de seus deuses em desenhos pelo corpo. A arte maia atendia apenas os 10% do povo que compunha a elite. Em especial, eles apreciavam o jade e pedras verdes. Aparentemente também consideravam o verde e o azul a mesma cor, pois usaram a mesma palavra para ambas as cores. A cerâmica era muito valorizada por eles, com pinturas e motivos do cotidiano. Sem anestesia, furavam os dentes de suas mulheres para aplicar jade nestes dentes. Praticavam modificação craniana, modificando a testa e cabeça, além de vários tipos de pendentes e joias. As esculturas em madeira não sobreviveram ao tempo, mas as de pedra mostram ampla variedade de temas mitológicos, que inclui painéis feitos com gesso e pinturas de guerra e murais. As cidades maias cresciam de forma irregular com palácios e com casas de barro e palha, usando bambus e coberturas naturais. Mas as construções iam ficando mais elaboradas conforme o nível social aumentava, sendo materiais como tijolos cozidos, cimento feito com cal, gesso e pedras dos mais variados tipos conforme a região que viviam, especialmente de calcário, cortado com blocos ainda macios que endurecia depois de expostos ao sol. A produção de massa e gesso usado para os palácios e pirâmides custava a queima de centenas de árvores e o impacto ambiental era enorme, o que alguns estimam que nos séculos seguintes levou os maias à ruína. Os pesados blocos usados nas grandes obras eram todos cortados sem nenhuma ferramenta de metal, além do uso do vidro vulcânico e da obsidiana. Também não conheciam a roda e tudo era transportado em liteiras, rolado em toras, movido por balsas e erguido por cordas sem uso de roldanas, e assim levavam anos para erguer um templo. Um outro modelo era a pirâmide triádica, onde estruturas dominantes eram flanqueadas por outros dois edifícios. Também existia muitos estilos arquitetônicos regionais. Outras estruturas religiosas eram as quadras de bola.
em geral com um campo de jogo de 20 ou 30 metros e laterais onde as pessoas assistiam os rituais religiosos que ali eram feitos. Durante o primeiro século, quando os apóstolos estavam escrevendo o Novo Testamento, na isolada América, os maias estavam criando o seu sistema de escrita baseado em pequenas figuras chamadas glifos. Sua matemática era muito evoluída, seu calendário era imensamente preciso e os ciclos estavam intrinsecamente relacionados aos movimentos astronômicos e aos seus rituais religiosos. Sobretudo, os eclipses solares eram associados a possíveis desastres e rituais apropriados deveriam ser feitos para evitar esse caos. Os maias já sabiam, por exemplo, do ciclo de Vênus com um erro de apenas 2 horas. Governantes maias costumavam lançar campanhas militares que coincidissem com a ascensão deste planeta, associado aos gêmeos divinos que veremos a seguir. A guerra era uma das coisas mais importantes, pois do contrário, uma cidade vizinha tomaria tudo. Neste contexto de escravos e de medo e retaliação, onde a ascensão social só era possível através da violência e do sucesso na guerra, entre as armas ausentes de qualquer metal estava o atlate, usado para projetar mais força no lançamento de dardos, a zarabatana, o arco e flecha, embora muito mais usados para a caça, e uma espada de madeira com lâmina de obsidiana, escudos de madeira e armaduras de algodão endurecidas pela água do mar. Seus deuses não eram menos violentos e precisavam ser acalmados por rituais. O deus jaguar estava associado à guerra e ao fogo, uma deusa jaguar da medicina, um deus do milho, um deus das tatuagens, um deus dos homossexuais, um deus da noite que tinha forma de morcego, um deus idoso dos comércios, vários tipos de deuses e deusas, um deus da chuva, outro das águas e outro dos trovões. Nos rituais, o acesso ao mundo espiritual era através dos xamãs, e eles consumiam todo tipo de drogas e bebidas alcoólicas disponíveis até caírem em transe, para então cometer atos impensados para nós. Na mentalidade maia, tais deuses requeriam sangue e, como o rei era o responsável por manter o cosmos em ordem, intercedendo com os deuses, restava a ele oferecer seu próprio sangue. O preço para ser rei e rainha no mundo maia era muito alto. De quando em quando, uma corda com espinhos era transpassada por dentro da língua do rei, arrancando a bebida dos deuses. E ainda pior, usando uma faca feita de ferrão de arraia, o próprio rei e a rainha tinham que sangrar suas genitálias. Para eles, isso mantinha o sol nascendo, a chuva caindo e o milho crescendo. Para eles, o sangue era o que existia de mais precioso e, portanto, o sangue do rei era logicamente o mais valioso de todos. Na verdade, todos os maias davam um pouco de seu sangue em rituais e não havia o conceito de substituto. Nesta mesma época, em Roma, havia uma religião familiar e outra do Estado, como já vimos em episódios passados. No mundo maia, semelhantemente, havia esta religião institucional que agregava o povo ao redor do Estado com rituais que envolviam dança, música, festivais, queima de incenso e sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. E a religião doméstica cultuando ancestrais no ambiente familiar. O núcleo desta crença eram os antepassados falecidos como intercessores entre eles e os deuses. Entretanto, enquanto a família real era adorada nas pirâmides, cada família também tinha seu santuário doméstico aos seus próprios antepassados, que eram enterrados com as devidas ofertas embaixo da casa, tornando-se protetores espirituais daquela família. Muito do que sabemos sobre as crenças maias vem do Popol Vuh, que se acredita que tenha sido escrito em alfabeto latino por volta de 1554, cujo original se perdeu, mas graças ao frei católico Francisco Ximenes
Em 1701, traduziu-se uma cópia para o espanhol e que preservou seu conteúdo hoje na Biblioteca de Newberry de Chicago. Ao contrário da criação do Gênesis bíblico, onde Deus cria tudo do nada, os 3 deuses primordiais dos maias já existiam imóveis num céu e mar que já existia. Tepeu, o deus celestial, Gucumatz, o supremo, identificado mais tarde como Kukulcã, o deus serpente emplumada, que séculos depois seria identificado ao Quetzalcoatlus dos astecas, e Huracan, o deus do vento, tempestade e fogo, visto sob a ótica menos pessoal, chamado de o coração do céu. Eles decidem criar a humanidade para ter quem os adore. Criam um mundo natural com plantas e animais. O cosmos maia é entendido ao modo semelhante dos celtas e germânicos, com uma árvore cósmica cujos galhos iam até o céu e as raízes até o submundo. A seguir, no ato criador, os deuses fazem o homem do barro, mas eles se desmancharam sem entendimento do mundo. Numa segunda tentativa, eles consultam adivinhos que lançam sorte com grãos de milho e, unindo 7 deuses, o que nos lembra a relevância do número 7 atribuído à criação em diversas culturas, fazem o homem de madeira, mas este não tinha alma e assim não reconheceram os deuses, sendo destruídos num dilúvio, e os sobreviventes se transformaram nos macacos. Inclusive, há várias referências ao dilúvio nas crenças maias. Numa terceira tentativa, fizeram o homem com a ajuda de 13 deuses, criando-o a partir do milho. Ao homem, então, é dado um limite mortal para que não ameace a soberania dos deuses, e são estes homens dos quais os maias diziam descender. É então que surge o deus do milho, que tem como filhos uma dupla de gêmeos que aprecia jogar bola, mas seu jogo é barulhento e perturba os senhores do Xibalba, deuses do inframundo na visão maia. Os senhores do Xibalba os convidam para descer ao mundo inferior, onde eles são surpreendidos e mortos, e a cabeça de um deles é exposta pendurada em uma árvore. A seguir, uma jovem do Xibalba se aproxima da árvore e engravida da cabeça que cospe sobre ela. Nasce a segunda geração de gêmeos, que também aprecia jogar bola e vence os senhores do Xibalba, que irados os matam e jogam suas cinzas no rio. No dia seguinte, os gêmeos aparecem e os senhores do Xibalba, abismados, pedem que eles expliquem como venceram a morte. Um dos gêmeos arranca o coração do outro com uma faca e demonstra que tem poder de devolver-lhe a vida. Neste momento, os senhores do Xibalba pedem que façam o mesmo com eles, para que eles descubram como é a experiência de morrer e voltar à vida. Mas os gêmeos, depois de tirar os corações dos senhores do Xibalba, não devolvem a vida a eles e, desta forma, vencem a morte e o seu reino. Completando este trabalho, os gêmeos ascendem ao céu como o sol e a lua, vigiando sobre os homens. Os maias acreditavam que os deuses comiam sangue, então, de todas as criaturas que podiam ser sacrificadas, dos variados animais até o próprio jaguar, a vida humana era mais apreciada. A guerra fornecia a fonte destas vítimas, mas, em geral, os cativos comuns eram destinados à escravidão, enquanto os de status mais alto iam para o sacrifício. O maior sacrifício seria oferecer a vida de um rei inimigo, recriando todo o mito do sacrifício dos deuses. Até o jogo de bola ritual era feito e os perdedores eram sacrificados. No período clássico, o mais usual era a decapitação, que ocorria depois de uma série de torturas como espancamento, fogo, estripação e escalpamento. Algumas vezes, o sacerdote até se recobria com a pele de sua vítima e dançava. O famoso ritual de arrancar o coração era praticado muito mais pelos astecas, que surgiram séculos depois, na época de Cristo, e no final do período maia.
porém os maias também o praticaram. A segunda grande civilização americana simultânea ao nascimento e vida de Jesus foi a civilização Nazca, que se desenvolveu na costa sul peruana. 2000 anos atrás, no sul do Peru, cresciam bosques de Prosopis pallida, uma leguminosa espinhosa que produz vagens e boa sombra, apontada pelos ecologistas como importante arbusto para reter a umidade e combater a erosão. Mas esta pequena árvore também produz uma ótima lenha e exatamente por isso eles já estavam há 100 anos arrancando estas árvores para plantar milho, abóboras e batata doce, além de usá-las como lenha. Parecia não fazer diferença naquela época, mas num prazo de 500 anos, somado a mudanças climáticas repentinas, esse extrativismo seria o fim de sua civilização. Tudo que o homem planta, ele colhe, inclusive a destruição. O povo de Nazca vivia numa terra árida perto do litoral, onde desenvolveu a curiosa divindade baleia assassina, o orca, um imenso predador que podia ser avistado nas praias do seu litoral. Embora um pouco posterior ao primeiro século, o cemitério de Nazca nos revela como eles colocavam seus mortos vestidos, sentados e em túmulos com quartos onde eles tiveram notável preservação graças ao clima árido daquela região. Existe um amplo debate sobre as numerosas cabeças que aparecem na arte peruana antiga, em especial entre os Nazca. São cabeças decepadas e em alguns enterros a cabeça foi substituída por jarros de cerâmica, o que indica que o morto perdeu a cabeça para alguém. Não sabemos se tratava de um troféu de guerra ou de um ritual de sacrifício humano. Mas foi no deserto que os Nazca deixaram seu maior enigma. Em desenhos gigantes do tamanho de campos de futebol, eles deixaram dezenas de imagens de animais, como, por exemplo, um macaco, um beija-flor, o condor, a baleia, uma árvore, uma aranha, um pelicano, um cachorro, uma garça, um papagaio, um lagarto, uma flor, um arbusto, uma árvore, um gigante e formas com uma mão e uma espiral. Estes desenhos lembram o misterioso desenho apelidado de O Candelabro de Paracas, que pode ter sido uma árvore mística ou algum símbolo divino da cultura Paracas que antecedeu os Nazca. Ninguém sabe por que os Nazcas fizeram algo que só pode ser visto de tão alto. As mais variadas hipóteses já foram sugeridas, como o uso religioso no qual eles imaginavam serem vistos do céu por seus deuses, trilhas de rituais religiosos, desenhos de constelações, calendários astronômicos e agrícolas. Enfim, não há qualquer evidência que confirme nenhuma destas hipóteses, e como não temos um testemunho escrito deles, o mistério segue até hoje. Estas culturas se desenvolveram durante milênios sem nenhum contato com homens brancos, mas ainda assim desenvolveram tudo o que existia no velho mundo da Europa, Ásia e África muito antes de os conhecer. Os americanos pré-colombianos já tomavam terras uns dos outros, praticavam genocídios, guerra, escravidão, desigualdade social e alcançaram os mesmos elementos culturais como escrita, religião, astronomia, matemática e agricultura. No campo religioso, eram tão cruéis quanto os caçadores de cabeça da Oceania, os canibais da floresta ou celtas e nórdicos europeus que praticavam sacrifícios humanos, religiosos, ou romanos que odiavam a prática do sacrifício humano, mas ainda assim faziam seus gladiadores lutarem até a morte como esporte. Tudo isso aconteceu exatamente na mesma época e todas estas práticas desumanas têm um ponto em comum: a crença de que os deuses eram como os homens, egoístas, violentos, hostis, como a natureza que os cercava.
Não à toa, estes deuses eram associados com bestas, serpentes e dragões. Imagine então que nesta época surgiu um camponês judeu do outro lado do mundo, num lugar completamente desconhecido destes povos americanos, ensinando a dar a outra face num mundo tão agressivo, ensinando a amar os inimigos num mundo de opressores, e que Deus é um pai de amor, muito mais bondoso do que qualquer pai humano pode ser para seu filho. A desconcertante mensagem de Jesus era contracultural e absurda quando surgiu. Talvez ainda seja, mas qualquer um deve admitir o quanto esta mensagem já mudou o mundo, mesmo o mundo dos que nem creem em Jesus, pois a maldade ainda reina, intrínseca dentro do homem, mas não é mais a regra. Você argumentará que os primeiros cristãos que conheceram os descendentes dos maias muitos e muitos séculos depois, os roubaram e os mataram. Mas de que forma isso compromete a mensagem e a vida do próprio Jesus, que foi tão diferente destes supostos cristãos? Os maias e os Nazca desapareceram como cultura muito antes de conhecerem qualquer cristão, embora seus descendentes vivam até hoje. O fim de sua cultura está envolto em mistérios, talvez relacionado ao desgaste natural que infligiram ao meio ambiente. Como aqui no canal dialogamos com a teologia cristã, a pergunta que fica é: Deus salvou estes que morreram sem nunca ter ouvido falar do Jesus cristão? O apóstolo Paulo explicou que, como qualquer pessoa, um dia todos os que não conheceram o nome de Jesus, serão julgados, não pelo que não sabiam, mas se foram fiéis ao que conheciam. Paulo explicou que em cada homem Deus colocou uma consciência que lhes serviu de lei quando eles estavam sem a lei de Deus. Abre aspas. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza e de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Fecha aspas, Romanos 2, 14 a 16. A história destes povos é muito fragmentada, não temos conhecimento de tudo. Será que alguns dos maias se rebelaram contra aquele sistema tirano? Não tenho dúvidas de que alguém deve ter feito isso. Será que ninguém questionou os sacrifícios e os horrores? Certamente. E isso levou tribos novas cada vez mais longe. O interessante filme Apocalipto mostra como um pai meso-americano tenta salvar sua família e busca um lugar para viver longe da loucura daquele mundo, que já estava condenado a ser devorado pela própria loucura. Deus dá oportunidades aos povos, mesmo aos que não o reconhecem, mas julga as nações de forma que não podemos compreender neste momento. Em Romanos 1, Paulo disse que todos podemos reconhecer o poder de Deus na sua criação, e de fato, todas as civilizações reconheceram isso, mantendo inclusive uma memória comum distorcida pelo tempo, mas ainda com elementos como a criação, o dilúvio e o conflito entre o bem e o mal. Paulo descreveu como eles mudaram a glória de Deus em ídolos, e assim como os americanos adoraram as feras e antepassados, cristãos corrompidos fizeram do dinheiro um ídolo que o próprio Jesus havia advertido para não servirem. Todos dormem no pó da terra, pagãos e cristãos, e um dia serão julgados conforme suas obras no juízo final, segundo o que diz a teologia cristã. Neste dia, Deus fará misericórdia a pessoas que nem imaginamos que seriam salvas, pois muitos deles só conheceram caricaturas de demônios que alguns chamaram de deuses. Segundo o Evangelho, Jesus foi enviado pelo Pai Celestial para desfazer as obras do diabo, sendo a primeira delas pintar o caráter de Deus
como se fosse o próprio demônio. Deus enviou seu Filho ao mundo para mostrar um Deus em seu verdadeiro caráter de amor. Ao olhar para Jesus, podemos entender como é Deus. Neste sentido, Jesus disse que quem o via estava vendo o Pai. Naquele momento em diante, desde Jesus, podemos realmente saber que Deus era diferente do que a mente humana tinha imaginado. Foi a partir daí que cristãos como Paulo anunciaram que Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora anuncia a todos que se arrependam.